Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de WooCommerce. No vídeo passado a gente baixou o nosso starter certinho do tema Astra, que ele já vem com o WooCommerce instalado e pré-configurado. E hoje a gente vai configurar o nosso WooCommerce um pouco mais a fundo e deixar ele preparado para gerenciar a nossa loja online. Bom, antes de começar eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza? Bora começar? Bom pessoal, já estou logado aqui no painel do WordPress e conforme eu disse na intro desse vídeo, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de WooCommerce. Exatamente, estamos criando uma loja online aqui. Na verdade ela já está, praticamente pronta, né? A gente baixou o Starter Theme, já vem todo configuradão e já vem com o WooCommerce pré-instalado. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as configurações do WooCommerce para ele funcionar direitinho, principalmente funcionar aqui no Brasil, né? O que a gente vai fazer? A gente vai aqui no menu WooCommerce Configurações. Aí agora a gente vai começar com as configurações iniciais dele. Aliás, se você perdeu esse primeiro vídeo, onde eu mostrei como que você baixa esse starter do tema Astra, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, dá uma olhada, que vale muito a pena. Aliás, você precisa assistir ele antes de continuar aqui. Dentro da configuração geral aqui do WooCommerce, a gente tem a parte geral, é claro, né, onde você coloca todos os dados da loja, produtos, entrega, pagamentos, contas e privacidade, e-mails, integração e avançado. Só a parte de entrega eu acho que vai levar uns 2 vídeos para fazer tudo. Mas é aquela velha história, eu vou mostrar para vocês como é que configura da forma mais minuciosa possível para não dar problema durante a loja já tá no ar, entendeu? Tá carregando aqui. Enquanto ele carrega, eu gostaria de dar uma dica para você que está me assistindo agora. Se você ainda não tem a sua hospedagem ou não está contente com a que você tem atualmente, eu vou deixar aqui na descrição, na verdade, o link da HostGator, que é a hospedagem que eu uso e confio. Bom, link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Tá, eu vou fechar esse aviso aqui e vamos começar. Endereço da nossa loja, vamos deixar na Avenida Afonso Pena. Eu não lembro se é 4004 ou 4440. Não, peraí. Acho que é 4004, que é o Shopping Campo Grande, também conhecido como Shopping Eldorado. Sei lá, eu nunca lembro a numeração desse shopping. Lá é a Chácara... Acentua, né, Daniel? Chácara Cachoeira. Cidade, Campo Grande. País é o RUE-BR aqui. Aí aqui Brasil ele tem todos os estados, ó. Vou colocar Brasil e Mato Grosso do Sul, que é o meu caso aqui. O CEP de lá, eu vou colocar o CEP geral de Campo Grande, mas tenta colocar o CEP o mais correto possível. Ah, e outra coisa, uma coisa importante. Esse endereço que eu estou colocando aqui é o endereço de onde vai partir a entrega. Se você não está trabalhando com produtos digitais, está trabalhando com produto físico, você tem que se atentar a isso. Esse é o endereço de onde vai partir a entrega. Se você tem várias lojas na sua rede, coloca aqui onde fica o depósito dela, onde fica o estoque, entendeu?
porque obrigatoriamente tem que ser da onde parte a entrega. 79.000.000. Ótimo. A minha loja ela vai vender para todos os países? Países específicos. Vou colocar Brasil e Paraguai. É pertinho, né? Aqui, então. Atravessou, tá bem ali. Locais de entrega, enviar para todas as localidades onde você vende. Aí você tem aqui para todos os países, apenas para países específicos, desativar entrega e cálculo de entrega. Não, vou colocar aqui para todas as localidades onde eu vendo. Localização padrão para o cliente, endereço base da loja. Geolocalização é quando você vende, tipo, o browser vai detectar através da conexão de internet da pessoa aonde que ela tá. Deixa eu colocar como geolocalização, eu acho legal. Ativar cálculo de taxas. Bom, isso daqui se aplica mais no caso dos Estados Unidos, porque lá, quando você faz uma compra, ele vem mostrando todas as taxas que você está pagando. Tipo, toda a formação de preço ele mostra. Isso é legislação americana. Aqui no Brasil, isso ainda não foi feito. Então, você deixa desmarcado. A menos que você vá vender, tipo, para pessoas que morem nos Estados Unidos. Aí você precisa ativar aqui. Bom, ativar uso de código de cupons, cupom de desconto. Cara, é bom, cara. É sempre legal você colocar uma promoçãozinha assim para atrair o público. Calcular cupom de desconto sequencial. Isso daqui, meus amigos, é o chamado cupom acumulativo. Cara, é por sua conta e risco, mas eu não vou marcar aqui, porque eu sei que acumular um cupom com outro, suponhamos, você dá um cupom de 10% e mais 2 cupons de 10%. Aí ele vai ter 10% em cima do valor total e 10% depois em cima do valor que sobrou. Ou seja, tu vai perder uma margem muito grande, então não marca isso. A menos que você queira de fato acumular cupons, caso seja uma estratégia sua. Vamos aqui para moeda. Moeda aqui eu vou colocar, no caso, o BRL, o real brasileiro. Deixa eu ver aqui. Escrever real, né? Real brasileiro. Ótimo. Posição da moeda do lado esquerdo. Separadores de milhares, de decimal. Número de casas decimais eu vou colocar 2, porque não é posto de gasolina. Posto de gasolina tem 3 casas decimais. Bitcoin tem... Cara, são 100 milhões de satoshi. Mas, bom, isso é assunto para outro vídeo, para quando eu mostrar pagamento com criptomoedas. E fica ligado aqui no canal, porque vai ter. Quando eu chegar lá na parte de pagamentos, vão ser vários vídeos. Salvar alterações, para a gente salvar o nosso progresso aqui. Como eu disse, eu vou tentar explicar da maneira mais minuciosa possível, de maneira que nem eu disse no começo do vídeo, para não dar problema na tua loja. Tá carregando aqui. E outra coisa, toda vez que você for fazer um site para o cliente, isso eu falo por experiência própria. E no começo eu errei e me dei mal com a dessa. Pergunta para o seu cliente no briefing se o cliente vai precisar fazer algum tipo de pagamento online, cara. Porque se o cliente deixar para te avisar isso na última hora, cara, você vai ver a zica do pântano que vai dar para você configurar isso tudo depois. Vai por mim, cara, é sério. Agora vamos na aba Produtos. Uma outra coisa importante. Por enquanto essa loja aqui ela vai ser produtos físicos, mas eu vou preparar depois um vídeo especial só
configurando o e-commerce para produto digital, que eu sei que muita gente trabalha. Aqui uma coisa interessante, a página Store. Provavelmente, deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo que tem do lado de Home tem Store também. O que acontece? Você pode até apagar essa página, mas o e-commerce vai precisar dela, porque toda vez que você está no carrinho de compra e você clica para continuar comprando, ele vem para esse barra Store aqui. Vamos acessar ela para ver o que acontece? Isso é por padrão do e-commerce, mas no geral funciona bem. Dá uma navegabilidade legal. Você pode até achar estranho, mas acredite, funciona. Esse é o barra Store. Suponhamos que eu queira comprar essa correntinha aqui, ó. Ou melhor, esse casaco. DNK aqui. Ó, já está o preço em reais. Tem a opção avaliar com estrelinha. Beleza. Entrando aqui na página do produto. Tá um pouco demorado assim porque eu tô rodando em localhost e, como eu já falei, falo praticamente em todo o vídeo, esse lapzinho que eu uso aqui, ele é o herói da resistência, ele é bem velhinho. Bom, vamos clicar aqui em comprar. Ele vai adicionar o carrinho. Tá indo. Gente, para o vídeo não ficar tão parado e tão longo, eu vou tentar ser mais sucinto. Se você clicar aqui em ver carrinho, simplesmente vai aparecer para você. Vou fazer aqui uma vez. Depois eu vou mostrar uma opção que você ativa para ir direto para o carrinho quando você clica em comprar. Pronto. Estou aqui no carrinho. Ele ainda não apareceu a opção continuar comprando, mas a gente vai ativar daqui a pouco. Geralmente, o que acontece? Quando tem a opção continuar comprando e você clica nela, ele volta aqui para o barra Store ao invés de voltar para Home. Bom, vamos voltar aqui na configuração. Redirecionar ao carrinho após a adição bem sucedida. É o que eu estava explicando. Quando você clicar em comprar, ao invés de aparecer aquela mensagem no topo que foi adicionado ao carrinho e ver carrinho, ele vai direto para o carrinho. Aqui, ativar botão Ajax para páginas de arquivo, ou seja, sabe aquela animaçãozinha que a maioria das lojas online tem, que você clica em comprar e o produto vai direto para a sacola, direto para o carrinho, a animaçãozinha dele indo, deslocando assim de um local para outro? Então é exatamente isso aqui. Eu vou tirar, mas se você quiser colocar, tá tranquilo. Imagem substituta é aquela imagem de quando não tem o produto. O que acontece? Ele vai deixar geralmente aquele negócio quebradinho, mas isso não interfere muito.
unidade de peso está em quilogramas e centímetros e unidade de medida centímetros. Eu vou colocar como gramas. Aí tem, por exemplo, se você for para vender para americano, aí tem libras, onças. Eu vou colocar gramas e centímetros. Não vou colocar milímetro porque além de mim ninguém mede nada em milímetro aqui. Bom, os metalúrgicos medem, mas deixa isso para lá. Beleza. Ativar avaliações dos produtos? Sim. Exibir comprador verificado nas avaliações do cliente? Isso é interessante, porque isso daqui impede... Vamos clicar aqui nessa abaixo. Avaliações podem ser feitas apenas com compradores verificados. Eu vou deixar essas duas abertas aqui, porque isso impede que gente que não é cliente vai lá e começa a meter spam nos comentários. Isso não é legal. Ativar classificação por estrelas. Classificação com estrelas deve ser obrigatória e não opcional. Vou tirar. A pessoa classifica só se ela quiser. Salvar alterações. Mais um pouquinho, já vamos para outra parte. Vocês vão ver que geralmente quem constrói site acaba cobrando um pouco mais caro por loja online, mas é porque, cara, dá muito trabalho e toma muito tempo. Não chega a ser difícil, porque com o e-commerce é bem mais fácil de você construir uma loja, mas, cara, leva tempo. A gente estava em geral do produtos, vamos em inventário. Aqui a gente vai ver as questões de estoque propriamente dito. Antigamente, tipo, antes do e-commerce, o e-commerce ele existe desde quando eu já comecei a trabalhar com WordPress, mas eu lembro que naquela época as pessoas elas preferiam usar o Magento. E alguns o PrestaShop, que eu costumo tirar sarro, falar que é o não PrestaShop, que ele é meio chatinho, vários critérios assim. Mas as pessoas preferiam o Magento. Tá, ele é bem robusto, mas só que agora, com o passar do tempo, o e-commerce não perde nada para ele. Sensacional. Ativar gestão de estoque, sim. Manter estoque 60 minutos. Isso significa o quê? Significa que ele vai esperar 60 minutos para o caso, por exemplo, o cara foi e comprou no boleto. Ou seja, ele aguarda 60 minutos até comprovar. Ou até comprovar o cartão, se passou débito, alguma coisa assim. Ele tem essa margem de segurança. Ativar notificações de baixo estoque. Ativar notificações de item em falta no estoque. Você deixa marcado. E quem que vai receber isso? Eu coloquei aqui o e-mail da Suprema por enquanto. Lembrando, não mande spam para mim porque isso é coisa de vacilão. Cara, coloca aqui o e-mail do seu gestor do departamento de estoque, do estoquista, da pessoa responsável pelo seu estoque, pelo seu depósito. Porque senão, se você deixar aqui o e-mail de você, desenvolvedor que está construindo, cara, você vai receber um monte de e-mail inútil que não vai te servir para nada, e a pessoa que precisa realmente receber isso vai ficar lá toda perdida. Então, não faça isso. Coloca o e-mail aqui da pessoa responsável pelo estoque. Pergunta para o teu cliente quem que é certinho, já coloca o e-mail do cara aqui. Limiar de estoque baixo e limiar de fora de estoque. Eu vou deixar para avisar quando tiver estoque baixo, quando restarem 5 produtos e fora de estoque um produto. Por que um produto, Daniel? Por causa da questão da pessoa que pagou em boleto, ou seja, até confirmar a compra do cara.
Então é interessante você ter essas margens de segurança. Só que lógico, isso daqui eu estou tentando fazer uma regra um pouco mais generalista, na verdade, né? Mas isso vai de acordo com cada loja. Cada loja, dependendo da necessidade da loja, você pode operar com outros valores. Bom, ocultar os produtos que estão fora de estoque. Bom, eu não recomendo isso, a menos que seja um produto, que você tenha produtos que você saiu fora de linha, algum produto que você não está vendendo mais de alguma forma, aí compensa. Mas nesse caso compensa você deixar fora de estoque mesmo e aquele botãozinho de avise-me quando chegar. Eu acho mais legal até na questão de você lidar com o público. Sempre mostra a quantidade restante em estoque. Bom, isso daqui eu vou mostrar para vocês um macete muito legal. Clica aqui, coloca essa segunda opção, apenas exibir a quantidade restante em estoque quando o estoque estiver baixo. Por exemplo, apenas 2 em estoque. Isso daqui é muito legal porque vai ativar no cliente o gatilho mental da urgência. Ou seja, ele sabe que se ele não garantir o produto naquele momento, ele vai ficar sem, porque vai acabar o estoque. Ou seja, isso convence muito fácil o cliente a comprar. Vamos salvar aqui. Isso daqui são macetes que você vai pegando com o passar do tempo. Depois você está configurando o e-commerce, configurando loja online no automático já. Bom, aqui ele deu que as minhas configurações estão salvas. Beleza, beleza, beleza. Agora, como eu disse, a nossa loja ela vende produtos físicos. Só que a gente vai vir aqui em produtos baixáveis para a gente fazer algumas configurações e para eu já mostrar para vocês de alguma forma. Porque mesmo sendo produto físico, tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que configurar. E como eu disse, depois eu vou fazer um vídeo só sobre infoproduto. Fica ligado aqui no canal que vem coisa boa. Tá demorando um pouquinho, mas vai carregar. Acredite, pessoal, o herói da resistência aqui tá fazendo um milagre. Bom, o que a gente tem aqui no produtos baixáveis? Forçar download. Deixa eu abrir as opções aqui. Ele tem esse protocolo aqui, que é um protocolo que fica no servidor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Forçar downloads. Aí você tem esse protocolo de nome estranho aqui, só que eu estava pesquisando, ele vai ser descontinuado. Aí compensa você tentar ver certinho o que você vai fazer. Forçar downloads significa que você vai baixar via PHP por aqui mesmo, só que se for um vídeo muito grande ou um download muito grande, não compensa porque vai dar timeout. Aí ficaria interessante você colocar aqui, ó, redirecionar apenas inseguro. Esse daqui é quando é um checkout externo. Por exemplo, quando você vai usar o checkout da Hotmart ou às vezes o da Amazon também. Se você for usar, aí ele coloca aqui apenas
apenas redirecionar. Eu vou colocar por enquanto forçar download. O download requer login, claro, o cara tem que estar logado para baixar. Conceder acesso para download do produto após o pagamento. Isso significa que ative essa opção para permitir o acesso dos downloads nos pedidos com status processando. Significa que ele está esse processando aqui é como se fosse no produto físico, você está embalando o produto para mandar ele já, entendeu? Ao invés de concluído. Beleza? Aí tem aqui anexar uma string exclusiva ao nome do arquivo de segurança. Isso daqui eu não testei ainda, nunca foi preciso aqui, mas eu imagino que ele vai colocar tipo um códigozinho de identificação no arquivo na hora que a pessoa for baixar, para evitar ter pirataria, né? Mas lógico, só porque o cara que quando quer piratear, ele pirateia de qualquer jeito, não tem muito o que fazer, né? Bom, vamos salvar as alterações aqui. Lembrando, eu sei que a legalidade custa caro no Brasil, mas evita um pouco usar produto pirata. Vamos valorizar o trabalho das pessoas, gente. Eu sei que às vezes é complicado, mas vamos ter consciência um pouco. Pronto, nossas configurações foram salvas. No próximo vídeo a gente vai para a primeira parte da entrega, onde eu vou ensinar vocês como configurar a entrega, consulta de frete, API do correio, consultar CEP e essas minúcias todas. Bom, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas como eu disse, eu vou ensinar vocês a configurar de uma maneira que não vai dar BO depois. E se esse vídeo aqui foi útil para você, eu vou pedir para você clicar em gostei aqui embaixo, compartilhar ele nas suas redes sociais, porque assim eu posso chegar mais longe e ajudar muito mais pessoas. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana e lembre-se, lave as mãos, use máscara, continue vivo e hasta la próxima.